Eu tenho uma tese que eu sempre tenho mencionado muito com as pessoas, que é a seguinte, repetindo novamente: toda ciência devidamente estabelecida, toda a Bíblia corretamente interpretada, nunca cairão em contradição. Mas os dois têm que andar juntos. A ciência tem que estar devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada. Essa ciência que eu estarei tratando com vocês agora não é uma ciência totalmente estabelecida, é uma ciência nova. É uma teoria que foi desenvolvida há cerca de uns 30 anos atrás. É um projeto, uma proposta nova, mas é interessantíssimo o quanto que esse negócio tem a ver e tem se mostrado prático e competente e convincente e totalmente coerente com a realidade. Aqui o texto da Bíblia diz que as fontes do grande abismo se abriram, também as comportas do céu. Ou seja, primeiro veio água de baixo, depois veio água de cima em forma de chuva. Quando nós olhamos o planeta Terra, vocês estão vendo aqui 3 fotos tiradas ao mesmo tempo, só que com filtros diferentes. Nós chamamos isso de frequências diferentes. A primeira delas, que vocês estão vendo lá no canto esquerdo, foi tirada em luz visível. Isso é o que você vê do planeta Terra. A do meio foi tirada com uma outra frequência, e vocês têm uma ideia do que é o planeta Terra a nível de vapor da água. Dá para ver a quantidade de água que tem no planeta. Notem que as 3 fotos foram tiradas simultaneamente. Ou seja, a Terra possui muita água na sua estrutura, como vocês estão vendo ali na foto do meio. A última foto foi feita numa outro tipo de frequência, que nos mostra praticamente a quantidade de calor que tem na superfície da Terra. Então são fotos diferentes para a gente ter uma ideia. Por que disso? Porque a gente tem que ter uma ideia, afinal de contas, de onde veio toda essa água para inundar esse planeta. Algumas pessoas falam assim: não, mas isso daí foram atos sobrenaturais de Deus. É verdade. Deus muitas vezes usa o natural para produzir efeitos sobrenaturais. E muitas vezes ele usa o sobrenatural para produzir efeitos naturais. Gostaria de tratar de uma teoria, que é a teoria que foi proposta há alguns anos atrás, como já mencionei, que até o presente momento é a mais consistente com a evidência que nós conhecemos. Ela é chamada teoria das hidroplacas. A proposta dela é básica, diz o seguinte: que o planeta Terra possuía na sua forma original, ou seja, antes do dilúvio, um lençol de água subterrâneo homogêneo, aproximadamente 11 a 12 quilômetros de profundidade. Mais ou menos 1 quilômetro de espessura. Essa é a ideia do que seria esse lençol de água. Os resultados são 2 muito interessantes. O primeiro, ele explicaria a questão da uniformidade de temperatura no planeta. A outra, a fonte da água do dilúvio, da onde teria vindo toda essa água. Como é que essa água foi parar lá embaixo? Se tratar da questão da Pangeia. Isso seria mais ou menos, segundo a teoria das placas tectônicas, a formação ou a constituição do planeta Terra antes da separação dos continentes. O que teria acontecido, prestem atenção ali, seria algo mais ou menos assim. Essa é a proposta do que teria acontecido. Essa é uma proposta difícil, porque você tem continentes rotacionando. Você tem a Austrália, por exemplo, saindo ali pertinho da África, indo lá parar do outro lado onde ela foi parar. Como que ela teria chegado até lá? É o maior escorregão. Agora, pensa um continente todo, não estou falando de uma pedrinha pequena. É um continente todo se deslocando em cima de rocha. Como fazer com que isso aconteça? A proposta da teoria das hidroplacas é um pouquinho diferente. Essa seria a ideia, como ele estaria junto praticamente antes do dilúvio. Preste atenção que teria acontecido. O deslocamento apenas lateral. Não teve rotação, nada desse tipo. Dá para perceber o que houve, a diferença entre os dois. Fala sobre a ideia primeira, portanto, dessa água ali de baixo. Da onde teria vindo essa água? Como que a teoria chegou ao ponto de considerar um lençol de água subterrâneo tão grande assim? Vamos ver da onde teria vindo toda a água. 2 poços foram perfurados, poços de alta profundidade.
Quando eu falo poço, não penso um negócio desse tamanho, não. É um buraquinho pequeno, de uns 30 centímetros mais ou menos, tá? Que o pessoal vai perfurando. Um deles foi feito na Península de Kola, que fica na Rússia, e o outro foi feito na Bavária. Não, o pessoal está querendo saber, literalmente, o que existe no que nós chamamos de área de transição, ou seja, entre o granito e o basalto. Aonde fica esse negócio que juntam os dois? Ali que o pessoal foi perfurando. No da Península de Kola, na Rússia, eles fizeram uma perfuração de 12 quilômetros. E no da Bavária, na Alemanha, foi de 9 quilômetros. Eu quero que vocês entendam que esses caras perfuraram muito mais abaixo do que poço artesiano, lençol do, sei lá, de tudo que você puder pensar. Os caras foram onde ninguém tinha ido jamais antes. Ou seja, foram lá no fundo, literalmente. O que é fascinante a respeito disso, o que eles encontraram lá? Com o pessoal pesquisando tanto na Rússia quanto na Bavária, eles encontraram água a 12 quilômetros de profundidade. O problema é que água aquecida com 2 vezes a salinidade que existe na água do mar hoje. Mas como? Como que essa água salgada chegou lá embaixo? Se fosse pertinho da praia, pode até que ser o negócio das placas e tudo mais, uma subindo em cima da outra, prendeu a água do mar, mas prender a água do mar com 2 vezes a salinidade do jeito que nós temos hoje? Pelo que tudo indica, essa água foi criada ali. Abram suas Bíblias lá no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo. Tem algo muito interessante que nós lemos ali. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Lembra que esse foi o dia que eu disse que Deus não falou nada que era bom. Simplesmente ele separou águas de águas. E aqui no meio ele colocou o firmamento, que se você estudar um pouquinho mais depois, Deus está falando que as aves eram para voar no firmamento. Ou seja, isso é a ideia de Deus fazer aparecer a atmosfera. Então você tinha as águas de cima e as águas de baixo. Só. O que é interessante nisso é que essas águas, e no hebraico a ideia está literal, é plural, você tem águas lá em cima e tem águas aqui embaixo. Você fala águas aqui embaixo, obviamente ele estava se tratando do quê? Dos rios, dos lagos, dos oceanos. Ainda não, Deus não fez aparecer a Pangeia. Que águas são essas aqui de baixo? Ele devia ter dito da água aqui de baixo. A água dos oceanos, não das águas, plural, aqui de baixo. Significava que antes de Deus trazer a Pangeia, já haviam águas na parte aqui de baixo. Uma possível explicação do que nós temos aí, mas estou usando a Bíblia para mostrar que uma ciência que começa a descobrir certas coisas, falou, da onde veio essa água aqui de baixo? Que tal Deus ter criado a terra já com essa água ali embaixo? A ideia praticamente, portanto, de um sistema pré-diluviano seria algo como vocês estão vendo ali. Seria o quê? Teríamos montanhas, teríamos mares, essa parte superior é a parte que nós chamamos de granito, lá embaixo nós teríamos as águas subterrâneas e, por último, o basalto. Essa ideia das alturas que vocês estão vendo ali, por exemplo, montanhas com 2,5 km, oceanos com 3,5 km de profundidade, tudo isso aí vem de um trabalho que tem sido feito na área de computação, desenvolvendo modelos computacionais para você pegar, por exemplo, a questão da altura das montanhas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Nós pegamos, imagine isso aqui como sendo a Cordilheira dos Andes, ok? Então essas aqui são as montanhas da cordilheira. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos um modelo computacional, pegamos a área toda do sistema, montamos como se fossem pequenos triângulos e pedimos para que o computador, utilizando as equações normais da área de geologia, física e tudo mais, comece a esticar esse negócio. Então o computador vem esticando, até chegar a um ponto que ele fala, não dá para esticar mais, se eu esticar agora quebra o negócio.